Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo meu humilde canal. Meu nome é Felipe Pavone, se você não me conhece, eu sou designer, trabalho há 12 anos já nessa área e hoje eu queria trazer para vocês um assunto um pouco polêmico. Vamos falar um pouquinho sobre precificação. Pessoal, quando a gente fala de precificação, eu recebo algumas perguntas no Instagram dos meus seguidores perguntando, cara, quanto que você cobra? Como que eu cobro? Como que eu precifico o meu trabalho? Como que eu precifico o meu serviço? Como que eu precifico os meus posts, os meus designs e assim por diante? Vamos lá. Eu quero tentar trazer para vocês aqui uma ideia relacionada a você precificar de uma maneira que não seja tão punitiva para o seu negócio. Tá? Vamos lá. Quando a gente pensa, por exemplo, num logo, quanto que você cobra hoje por um logo? Tá, vamos supor que você faça um logo, tá? Se você não faz um logo, vamos pegar então, por exemplo, uma ideia de uma postagem para social media. Quanto que você cobra hoje por uma postagem de social media? Tá? Algumas pessoas que me seguem falam que cobram aí 20, 30, 40 reais por postagem. E aí, claro que você pode tentar adicionar um outro preço a partir de um pacote de serviços. Então você pode adicionar, sei lá, umas 10 postagens, fazer uma abordagem mais voltada para as cores, e você melhorar a imagem da pessoa, e editar as fotos, etc. E eventualmente você chega num preço maior, você chega num preço mais cheio. E evidentemente você faz mais dinheiro no final das contas. O ponto que eu quero trazer para vocês aqui, no entanto, é o seguinte: como é que você chegou nesse preço que você está cobrando atualmente? Como é que você chegou no preço de 40 reais, 30 reais, 20 reais? Em todo começo de jornada, é natural que a gente cobre mais baixo. É natural que a gente cobre pouca grana. É natural que a gente, até entre aspas, se prostitua nesse sentido. Cobrando valores muito baixos e conseguindo fazer o seu nome dentro do mercado. É normal que isso aconteça. Conforme o tempo vai passando, no entanto, vai ficando mais comum que você ganhe experiência, que você seja mais eficiente, que você produza mais rápido, necessariamente você vai precisar cobrar mais caro, até porque você entende um pouco mais do mercado, você sabe como conduzir, você passa também mais segurança para o seu cliente no final da entrega. Eu cobro por um logo 500 reais, eu cobro por um logo 800 reais, eu cobro... Não importa, é o preço que você cobrar. Se a gente pensa no seguinte, quanto que vale hoje o logo da Nike? Quando a gente vê aquele símbolo, quanto vale aquilo ali? Você pode me falar, vale, sei lá, alguns milhões de dólares. Mas se o logo em si vale aquilo, a gente pode argumentar, a gente pode entrar num debate aqui e chegar numa conclusão de que, cara, não, talvez o logo não valha 1 milhão de dólares. Talvez o logo valha, sei lá, alguns milhares de dólares. A questão que se faz é o seguinte, a Nike, se a gente compara, por exemplo, a Nike com o redesign da Pepsi, por exemplo, você vai notar o seguinte, a Nike, quando houve o início da empresa da Nike, existem algumas histórias falando que o CEO da empresa pagou aí 35 dólares, de 30 a 50 dólares no símbolo da Nike para um designer. E hoje é claro que a empresa vale bilhões de dólares. Mas veja, a gente pode chegar então num acordo, entre aspas, de que um logo ele pode valer desde 35 dólares até milhões e milhões de dólares. Vou colocar em reais, tá? Então, até 35 reais até milhões e milhões de dólares. Por quê? Porque a Nike pagou 35 dólares, em torno de 80 reais, e hoje vale muitos e muitos milhares de reais. A gente pode chegar nessa conclusão lógica, certo? Acompanhe aqui comigo. Mas, quando a gente pensa no redesign da Pepsi, que é a sua marca atual, sua marca gráfica atual, PepsiCo, que é a holder da Pepsi, ela pagou ao estúdio Armel alguma coisa, estúdio de design americano, em torno de $1 milhão para fazer o redesign daquela marca e daquela identidade. Então pare e pensa o seguinte, bom, eu paguei 35 dólares, o CEO pagou 35 dólares para um trabalho da Nike e a PepsiCo pagou mais de $1 milhão para um redesign da marca. Qual que é a diferença entre esses dois valores? O que está envolvido aí que faz com que um cobre tão baixo e outro cobre tão alto? Bom, se você parar para pensar, o logo ele faz parte de uma marca. Ele é uma extensão daquela marca, certo? Quando a gente pensa em marca, o que é a marca? É uma percepção que as pessoas vão ter de um determinado produto, serviço, pessoa, estado, região, país, etc., com base no
tempo, ao longo do tempo. Conforme essa marca vai ganhando mais corpo, conforme essa marca vai avançando, vai colocando mais produtos e vai atendendo melhor a sua clientela, essa marca vai ganhando valor, essa marca vai ganhando importância. Uma marca, ela não existe sozinha do nada. A sua própria reputação, a sua própria imagem, o que as pessoas entendem sobre você pode ser considerado uma marca. Nesse caso, uma marca pessoal. Se o logo faz só parte, é uma pequena parte dessa marca, por que algumas empresas estão cobrando aí 1x, outras empresas estão cobrando 10x e outras empresas estão cobrando 100x? Qual que é a diferença? O principal motivo aí nesse sentido, pegando essa linha de raciocínio, é a questão do risco. É muito mais arriscado para PepsiCo produzir uma identidade, mudar a sua identidade, mudar a sua marca e mudar o seu posicionamento e dar algum erro e dar algum problema no meio do processo do que uma empresa recém-criada, como por exemplo em 75 a Nike, e investir na criação de um símbolo que sintetize a empresa. É muito mais arriscado para a PepsiCo do que era para o CEO da Nike ao investir na criação de um símbolo. Bom, se nós temos então risco no meio desse processo, é importante que você tenha noção disso. Bom, quando eu estou fazendo um trabalho, qual é o risco envolvido na condução desse projeto? O que acontece se houver algum problema? Portanto, pense o seguinte, existe uma empresa muito pequena, existe um pequeno influenciador digital, existe um pequeno negócio na sua cidade, que para eles investirem numa identidade, é muito pouco arriscado para eles. Não tem tanto problema assim caso aconteça algum problema, caso o logo não fique tão interessante. Agora, para uma grande corporação, ter um logo, por exemplo, com o símbolo de um pinto, não é tão interessante. Vamos supor que o desenho do logo passe a ideia de um pênis, de um falo, para aquela clientela, para aquela audiência. Então, a audiência odeia tanto aquele novo símbolo que, cara, é muito arriscado para eles e fará com que essa corporação perca muito dinheiro. Porque imagina a quantidade de material impresso que uma grande corporação não tem. Risco, então, deve ser um fator de precaução e de análise quando você estiver precificando o seu trabalho. Por quê? Para algumas empresas, para algumas pessoas, para alguns influenciadores, para algumas mini empresas ou pequenas empresas, para algumas pequenas empresas, ter uma identidade visual, uma marca gráfica, um logo ou, sei lá, qualquer outro material gráfico tem muito valor. E agora eu te pergunto, você está capturando do seu cliente o valor que esse trabalho que você está fazendo possui para ele? Vamos pegar um exemplo de uma fotografia. Quanto vale para Boticário ter um trabalho muito bem exposto numa gôndola? Quanto vale para uma Nestlé ter um trabalho de um panetone muito bem exposto numa gôndola e fazer com que aquele panetone seja mais vendido devido ao apelo visual que aquilo gera? Quanto mais fundo você vai, mais argumentos você pode fazer com relação à precificação desse trabalho. Como é que a gente vai mensurar então se o trabalho de embalagem teve sucesso no retorno do investimento? Não, você pode fazer pesquisas. A questão que se dá é, quanto mais bem feito é um trabalho de design, quanto mais bem apresentado, quanto mais cuidadoso for aquele trabalho de design, seja numa embalagem, seja num produto, seja na comunicação visual, maior é o retorno, é o engajamento que aquele público tem ao longo do tempo. É claro que, nesse caso, o design ele não vai trabalhar sozinho. Não adianta nada eu ter ali uma marca muito bonita, uma comunicação muito atraente, se não houver um incentivo por outras partes da empresa de que aquilo funcione, de que aquilo vá para frente, de que aquilo saia do papel e tome forma. Então, um logo, ele pode valer muito dinheiro, a depender do risco, a depender da empresa, a depender daquilo que o logo simboliza e significa para aquela determinada empresa, para aquela determinada pessoa, para aquele determinado cliente. Então entenda, pessoal, a depender do tipo de cliente, a depender daquilo que está sendo buscado, a depender do tipo de trabalho que você está fazendo, um logo vale muito dinheiro. E aqui eu estou colocando a palavra logo, mas pode ser uma identidade, pode ser uma estratégia, pode ser, enfim, pode ser uma série, pode ser uma imagem, certo? Então, veja que enquanto você estiver produzindo posts para social media, percebe que o valor que você está criando é baixo? Enquanto você está cobrando para produzir postagens de rede social, o valor que você está entregando ele é muito pequeno. Não que ele não seja importante, mas se comparado com outras áreas da empresa, dessa pessoa que está te contratando, uma postagem para rede social é algo
muito pequeno. Qual que é a minha, então, sugestão para você? Primeiro, você precisa melhorar as suas habilidades. Como é que você melhora as suas habilidades? Você estuda, treina, dá tempo ao tempo para que você consiga aperfeiçoar a sua entrega, para que você consiga adentrar outras áreas de atuação, como, por exemplo, identidades visuais, como, por exemplo, retoque fotográfico, como, por exemplo, estratégia de marca, para que você ofereça também esse serviço e possa mostrar ao cliente que isso é muito mais valoroso. Veja, se a gente pega uma empresa chamada Pentagram, que é uma empresa, é um estúdio de design mundialmente conhecido. Para eles, não faz o menor sentido pegar um trabalho abaixo de $1 milhão, por exemplo. Mas aqui nós estamos falando de uma empresa mundialmente conhecida, com escritórios em Nova York, em Londres. É muito diferente a atuação que eles possuem e a reputação que eles geraram do que nós, meros mortais. Portanto, veja que é importante que você capture o valor disso para o seu cliente. E para que você consiga cobrar um preço mais alto e para que você consiga saber como você vai precificar esse trabalho, você não precisa ter uma dica, uma sacada, um hack. Não se trata disso. Se trata de você entender qual é a necessidade do cliente, qual é o problema que você está resolvendo para ele. Conduzir uma conversa de forma que você não fique utilizando jargões que ele não entenda. Saber os custos que você possui para se manter trabalhando. Saber o seu custo hora, por exemplo, porque caso eventualmente você precise calcular a hora do seu trabalho, você saiba isso e você tenha uma noção interna para você mesmo, você não precisa apresentar para o cliente, do seguinte: olha, nesse trabalho, com base na minha hora, que é somente uma forma de você calcular o seu preço final, eu cobrei menos ou eu cobrei mais. Esses dias mesmo eu apresentei um trabalho para um cliente no qual, se eu calculasse a minha hora, se eu entregasse o projeto para ele por hora, eu teria cobrado 2 vezes mais do que eu cobrei. Então note o seguinte, você pode me perguntar, tá, mas Pavani, por que você não cobra por hora então? Justamente porque cobrar por hora pune a minha eficiência. Conforme eu melhoro, conforme eu avanço, conforme eu crio, quanto mais tempo eu passo utilizando uma ferramenta, melhor eu fico. Portanto, o meu cliente ele não está me contratando para cumprir horas, ele não está me contratando para entregar um bloco de hora para ele, para que no final do dia ele entenda, ah tá, ele trabalhou esse montante de horas, meu dinheiro está fazendo sentido. Isso não vai gerar nenhum retorno para ele sobre o investimento que ele está fazendo. Ao contrário do resultado que eu estou entregando. Então, se ele está me contratando para montar uma identidade, para entender qual é o discurso que aquela marca dele tem, para que ele consiga colocar essa marca no mercado, essa marca ser reconhecida, possuir faturamento lá no futuro e gerar um reconhecimento por parte dos clientes dele para com essa marca, percebe que o resultado é bem diferente? Então eu estou cobrando pelo resultado que eu estou entregando. E os resultados que eu entreguei no passado fazem sentido para que eu continue cobrando ainda mais caro dos meus próximos clientes. Os resultados que eu entreguei com base nas minhas imagens geram muita venda para o meu cliente. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões em faturamento, a depender do tipo de cliente, da quantidade de dinheiro que ele vai investir também, para que outras áreas sejam também tão valiosas quanto a área visual. Para todos aqueles clientes que acham que o visual é um mero acessório, vocês estão redondamente enganados. Sinto lhes informar. O visual representa, sei lá, talvez 50%, 60%, 80% da impressão que o seu cliente vai ter do seu próprio negócio. E se o visual não estiver adequado, se a identidade não estiver correta, se a comunicação que você está projetando não estiver adequada, seu cliente nem vai prestar atenção em você. Perfeito? Então, eu não cobro por hora justamente por causa disso. A minha hora, ela não é calculada, ela não é precificada nesse sentido. Tá, então Pavani, como é que você faz para passar um preço para o seu cliente? Hoje, atualmente, eu tenho cobrado, a depender do projeto, de 15 a 30 mil reais. Se eu coloco estratégia junto, esse valor aumenta de 20 para 40 mil. Por que de 20 a 40 mil? Porque vai depender dos entregáveis que eu estou fazendo. Então, isso é um valor que eu, hoje, pratico a depender do projeto, a depender do cliente, a depender da demanda, a depender do tempo, a depender da urgência, a depender da equipe
todos esses fatores estão sendo validados e analisados antes de eu passar um preço final. E esse preço ele só é passado para o cliente após eu ter um acordo verbal com ele, ou escrito, de que aquele preço que eu estou passando está adequado para o orçamento daquele cliente. Isso significa dizer então que, Pavani, você não pega clientes que estão querendo pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000? Exatamente, meu querido espectador. Eu não pego. Por que eu não pego? Porque o meu trabalho vale mais hoje em dia. E para algumas pessoas dizem isso e outras pessoas podem entender como arrogância. Mas não, só você mesmo sabe aquilo que você entrega, as suas capacidades e o quanto de esforço você colocou para conseguir entregar o resultado que você está fazendo. É a famosa frase da Paula Scher: para eu entregar um logo do Citibank em 30 segundos num guardanapo, um pedaço de papel para limpar a boca, me levaram 34 anos de experiência. Como é que você contabiliza isso? Perfeito, pessoal? Eu espero que eu tenha clarificado um pouco esses pontos para você. Eu não vou passar nenhuma técnica de precificação, mas se você quiser saber mais sobre esse tema, por favor, coloque aqui abaixo. Vamos conversar, eu trago mais sobre esses tópicos. E se você quiser saber um pouco mais sobre como você avança na sua carreira, como você melhora a sua entrega, como você melhora a sua prática profissional e como que você faz para gerir e criar um negócio na área criativa, basta você se inscrever na minha formação para designers empreendedores chamada Paladino. Beleza? O link está aqui abaixo na descrição e eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço.